Fala pessoal, a pedido de alguns inscritos eu trouxe este vídeo falando sobre brasileiros fazendo bagunça em Portugal. O que raios esses caras têm na cabeça? O cara simplesmente sai do bostil pra fazer o que não deve em outro país. O bostileiro literalmente acha que está na casa dele. Eles pensam que Portugal é a casa da mãe Joana. E que podem levar a cultura bostileira para outros países. Portugal é conhecido por ser um país de primeiro mundo e rico culturalmente. O povo lá é silencioso e educado. Mas infelizmente não tem sido mais assim. Portugal abriu as portas para brasileiros. Devido a ser um país fácil de migrar. Não precisar de visto. Ser um país seguro e de primeiro mundo. Portugal despertou o interesse de milhares de brasileiros. Houve um tempo em que valia a pena ir para Portugal. Conseguir um trabalho e mudar de vida. Porém, acabou indo brasileiros demais. E gente de todo tipo acabou indo para Portugal. Levando a maldita cultura de favela. Desde tacar som alto, dar grau e fazer barulho de moto, até traficar drogas e perturbar o sossego alheio. Pra você ter uma ideia, o norte de Portugal tem mais brasileiros do que portugueses. E tem muitos relatos de brasileiros que moram lá, que o povo brasileiro é o mal visto. Lá o brasileiro tem fama de ser malandro e de tirar vantagem em tudo. Tem fama de ser arruaceiro e perturbar a todos. Uma quantidade absurda de brasileiros vão para Portugal para perturbar os outros. Literalmente Portugal está virando uma favela. Tem maluco que sai daqui para ir vender drogas lá fora. Há muitos relatos de brasileiros que as pessoas tacam o maldito som alto até altas horas da noite. Eles dão calote. Eles vendem carro com problema. Eles dão golpe até nos próprios brasileiros. São desonestos e tentam derrubar os próprios brasileiros que só estão tentando ganhar a vida. Tem um monte de bocó que fica feliz com isso e tem orgulho de ser arruaceiro. Eles falam que é bem feito que os brazucas vão para Portugal fazer bagunça. Tudo porque os ancestrais deles levaram nosso ouro. Em primeiro lugar, os portugueses não têm culpa disso. Em segundo lugar, esses bocós nem se dão conta que por causa desses bagunceiros favelados, todos os brasileiros acabam pagando por isso. O brasileiro está mal visto em Portugal por causa desses bostileiros panacas. Os portugueses estão com o pé atrás na hora de fazer qualquer negócio com brasileiro. Ninguém mais confia em brasileiros por causa dos bagunceiros. Portugal está negando trabalho para brasileiros. Os portugueses não querem mais fazer acordo. O filme do brasileiro está queimado e tostado lá fora por causa dos malditos bostileiros. Como que tem gente que tem orgulho disso? O brasileiro não é unido em nada. É claro que tem muita gente honesta e trabalhadora, que vai para outro país só para ter condição melhores de vida. Mas por causa de bostileiros e espírito de porco com QI negativo, os gringos acabam generalizando. E todos os brasileiros acabam pagando o pato. Os gringos não têm a mínima obrigação de filtrar se todos os brasileiros são assim. Eles veem uma quantidade enorme de brasileiros se comportando igual bicho. Dando rasteira e tirando vantagem. Roubando. Fazendo barulho. Fazendo pancadão na praia. Fazendo barraco. O que você acha que eles vão pensar? É claro que eles vão desenvolver algum preconceito. A cada 200 brasileiros, 20 são honestos e civilizados. É claro que os portugueses terão preconceito. Depois os idiotas mimizentos ficam reclamando que sofreram xenofobia e blá blá blá. Mas foram eles próprios que provocaram isso. Se você convida alguém para sua casa, e a pessoa caga na pia da sua cozinha, você convidaria essa pessoa para entrar na sua casa de novo? Claro que não. Então não venha com esse papo de xenofobia. Portugal abriu as portas para brasileiros e os brasileiros transformam o lugar em um chiqueiro a céu aberto. Sem falar que eles próprios dão golpe em brasileiros. Como eu disse, brasileiro não é unido com brasileiro. Eles dão golpe. Vendem coisas com defeito. São invejosos e não aguentam ver outro brasileiro subindo na vida. Quando algum brasileiro sobe na vida, chegam os outros brasileiros, vulgo bostileiros, e tentam puxar o tapete. Eles fofocam para o chefe. Inventam mentiras da vida alheia. Fazem intriga. Tentam armar para outros brasileiros. Resumindo, uma grande quantidade de brasileiros sabota as pessoas que vieram do mesmo país que eles. É uma inveja tremenda. A maioria dos brasileiros é invejosa e sem cultura. Tentam trapacear outros brasileiros. Por outro lado, você pode reparar, quando os chineses vêm para o Brasil, eles são unidos.
Eles ajudam uns aos outros. Americanos é a mesma coisa. Eles têm um certo senso de unidade. Agora, brasileiros ferram uns aos outros mundo afora. O bostileiro é uma praga. Eu sei que muitos brasileiros são honestos e trabalhadores. E que só querem uma vida melhor. Mas acabam sendo colocados no mesmo balaio que os bostileiros. Se você duvida de mim, aqui vai o relato de uma brasileira em Portugal. Portugal tem em torno de 700 a 800 mil brasileiros hoje em dia, é mais ou menos isso. Muita gente tentando tirar a documentação, muitos já estão documentados. E, infelizmente, o nosso filme aqui em Portugal está queimado. Não está queimado. O nosso filme aqui em Portugal está torrado, tostado, né? Os portugueses, eles não têm mais paciência para brasileiros. Os portugueses estão saturados com brasileiros. Todos os dias temos vídeos e mais vídeos de brasileiros aprontando tudo aqui em Portugal. Portugal abriu as portas para todo tipo de malandro, vagabundo, bandido, pilantra, porque o cara sai lá do Brasil para vir ter este comportamento aqui nas terras dos outros e simplesmente não dá em nada. Eu não vi nenhum deles sendo presos, não vi ninguém sendo punido. Eles simplesmente acham que aqui é a terra de bananas. Os portugueses, coitados, não fazem nada. As leis aqui parece que não estão funcionando para eles. E todos os dias temos casos e mais casos de brasileiros que estão aprontando aqui em Portugal e não dá em nada. E infelizmente Portugal todos os dias está abrindo mais as pernas para esse tipo de gentalha vir para cá, porque isso acha que tá aqui em Portugal e que pode fazer a mesma coisa que fazia lá no Brasil. Porque é isso que eles acham. Porque se eles têm esse comportamento aqui, eles fazem isso porque eles acham que isso não vai dar em nada, que simplesmente eles vão casar e batizar aqui e não vai dar em nada. E é isso que está acontecendo. E o que acontece é que queima cada dia mais o filme dos brasileiros de bem que vem aqui para Portugal. Hoje em dia, os portugueses não querem mais, desculpa lá, mas os portugueses não querem dar trabalho para brasileiros. Os brasileiros que estão trabalhando andam sofrendo assédio, como eu vi recentemente o vídeo do Marcos. O Marcos entrou numa empresa, passou 3 meses, não quis mais continuar na empresa, porque estava sofrendo assédio moral de uma das empregadas. Por quê que está assim? Por que este brasileiro está sofrendo assédio por parte de outro empregado? Porque simplesmente os portugueses não aguentam mais. Os portugueses não estão aturando mais brasileiros aqui, tá certo? Eles não aturam mais, porque só tá vindo porcaria. Portugal abriu as portas para todo tipo de porcaria que veio do Brasil. Eu sou brasileira, tá? Com muito orgulho, eu tenho muito orgulho do meu país. Nunca fiz vídeo aqui falando mal do Brasil. Porém, tudo que é de lixo, parece que pegaram todos os lixos do Brasil, desculpa o que eu estou falando, mas é a verdade, e jogaram e mandaram aqui para Portugal. Todo dia você vê crimes, brasileiros praticando crimes, brasileiros fazendo coisas legais, brasileiros traficando drogas e N coisas que a gente já sabe aqui, que eu não preciso citar, porque todo mundo já sabe o que está acontecendo e simplesmente não dá em nada. E o pior de tudo é que todos os dias, se você conversar com qualquer pessoa que vem do Brasil, que está indo para o Brasil, os voos da TAP estão vindo lotados de brasileiros vindo para Portugal, morar em Portugal. Tá certo? Pior de tudo é que eles assistem vídeos de brasileiros aprontando todos aqui na internet, contando mentiras e balelas. Esses dias agora, eu vou ver se eu consigo pegar aqui pra vocês, de uma brasileira que faz vídeo no TikTok. Ela simplesmente, ela foi lá naqueles contentores. Aqui em Portugal existem os contentores, no qual qualquer pessoa pode chegar lá e colocar as roupas para que um órgão vá lá, levem essas roupas para as instituições para vender por preços baratinhos ou para doar para pessoas que precisam, né? Mas essas roupas, elas são colocadas lá para isso. E simplesmente a mulher foi lá, tava abrindo e tirando. E fazendo um vídeo aqui na internet dizendo que podia fazer isso. Ela fez um vídeo dizendo que podia tirar essas roupas de lá, sendo que não. Essas roupas, elas estão lá nestes contentores para que um órgão fechado vá lá e leve estas roupas para doação. E não é para qualquer pessoa ir lá, arrombar lá o contentor lá e pegar.
Mas é isso que eles estão fazendo aqui. E ainda faz vídeo dizendo que pode. E eu vi lá dezenas de portugueses falando, não pode, minha senhora, não fazer isso. Ela ainda fez outro vídeo contestando, dizendo que pode sim. Qualquer pessoa pode abrir, arrombar lá o contentor e tirar. Porque é isso que eles estão fazendo aqui. Simplesmente queimando o filme de brasileiros de bem, que querem vir pra cá pra trabalhar, que querem vir pra cá pra dar uma vida melhor pros seus filhos, que querem viver dignamente. Aí, o que acontece? Os portugueses que já estão de saco cheio, simplesmente já pegaram ranço de brasileiros, não vão dar trabalho para brasileiros, não vai dar, porque se eu fosse português eu também não dava, e eu como brasileiro também não dava, não vão dar trabalho para brasileiros, não vão arrendar casas para brasileiros, porque só vem chungaria, como o povo diz aqui, chungaria, porcaria, só vem porcaria aqui, entendeu? Só gente da pior espécie, gente que acha que pode trazer o jeitinho brasileiro para cá, e é isso, e ó, simplesmente não dá em nada, na dica de nada, nada, não dá em nada. Eles simplesmente estão agindo como que se aqui fosse um Brasil piorado. E o pior de tudo, que ainda fazem vídeos aqui para as redes sociais ensinando as pessoas a agirem de formas legais. Fazem vídeos, fazem postagens na internet, driblando as leis aqui de Portugal, simplesmente queimando o nosso filme. E ainda tem gente que se orgulha desse jeitinho brasileiro de incomodar todo mundo. Os honestos acabam pagando por causa dos maus. Foi como eu falei. Os gringos não têm obrigação de entender os brasileiros. Você e eu sabemos que não são todos os brasileiros que fazem bagunça. Mas os portugueses não têm obrigação de saber. São os brasileiros que são imigrantes. São eles que têm que se adequar às leis locais. E não os portugueses que têm que se adequar aos brasileiros. Eles estavam de boa no país deles. Eles não têm obrigação de se adequar ao jeitinho brasileiro. Eu que sou brasileiro odeio o jeitinho brasileiro. Imagina os portugueses. E outra. Os portugueses têm muito mais educação e civilidade do que os brasileiros. Eles não se reproduzem aos montões. Já o brasileiro adora se reproduzir igual rato. Desculpe por ser rude. Mas essa é a verdade. Em todo lugar que você olha, você vê o cara que não tem a mínima condição de se autossustentar, mas faz 3, 4 filhos. E daí os pais, na maioria das vezes os pais nem tiveram educação e cultura. Os filhos acabam crescendo sem educação e sem cultura. E nasce uma nova cultura naturalmente. A maldita cultura do jeitinho brasileiro. E daí o Brasil acaba exportando o que há de pior. Como a moça do vídeo disse. Os voos estão sempre lotados de brasileiros. É muita gente querendo mudar de vida. Nenhum mal nisso. Mas o problema é que eles acham que outros países são obrigados a aceitar o jeitinho brasileiro. E acabam tornando um país bom. Em um país de terceiro mundo. Alguns dizem que o melhor do Brasil são os brasileiros. Mas o Brasil é campeão mundial em mortes. A cada 8 minutos uma pessoa morre no Brasil. Quem você acha que comete esses homicídios? Vamos parar com a hipocrisia, caramba. Você sabe muito bem que aqui no Brasil qualquer coisa acaba em briga. No trânsito então. Dispensa os comentários. O Brasil tem um dos piores índices de educação do mundo. E não se constrói uma nação sem o pilar da educação. É a mesma coisa que querer fazer um bolo sem farinha. Ou construir uma casa sem paredes. Não dá para o país se desenvolver sem a educação. Os melhores países do mundo priorizam a educação. Daí você olha pro Bostil e logo vê por que aqui nunca evolui. Aqui não tem nenhum incentivo para a educação. Aqui quem estuda é nerd e otário. Aqui é considerado legal e maneiro se entorpecer e fazer 5 filhos sem ter dinheiro. Aqui é considerado bonito trabalhar em uma fábrica fedida em escala 6x1. Aqui é considerado bonito idolatrar político e jogador de futebol. Aqui o povo idolatra influencer que nem sabe ler. Aqui a música e a arte morreram. É só você olhar em volta e logo percebe. O Brasil é campeão em mortes. E um fracasso na educação. É errado dizer que o Brasil é o país mais burro e mais assassino do mundo. Os dados mostram isso. Inevitavelmente o Brasil acaba exportando o que há de pior. E o Brasil é mal visto lá fora. Você que está em cima do muro. Se decida logo. Ou você quer ser maneiro. Ou você estuda e desenvolve sua mente. Ou você se orgulha do jeitinho brasileiro. Ou você decide virar um ser humano melhor. Quando se é adolescente você acha maneiro ser descolado e malandro. Mas conforme vai crescendo você começa a achar essas coisas patéticas. Você percebe que não vale a pena.
Você percebe que os caras que estudaram chegaram a algum lugar. E os malandrões espertões acabaram trancados em um subemprego. Alguns deles tiveram vários filhos mesmo ganhando pouco. Se você ir na onda deles, você irá acabar igual a eles. Então se decida. O nosso filme lá fora está queimado e torrado. Graças a esse bando de chimpanzés reumáticos. Você que tem o sonho de ir para um país de primeiro mundo. Se o seu visto for negado, agradeça a esse bando de vagabundos. Eles fazem o Brasil passar vergonha direto. Veja que maravilha. Brasileiros surfando em cima de trem em Portugal. Mais uma vergonha para o Brasil. Depois dizem que os portugueses são preconceituosos. Você que é mimizento e fala que não pode reclamar de brasileiros. Posso levar 200 pessoas desconhecidas para a sua casa. Para eles cagarem na pia. Para mijar no seu chão. Você topa. Mas não pode criticar. Se não é síndrome de vira-lata. E aí aceita. Se a resposta for não, então pare com a hipocrisia. Brasileiros fazem pancadão na praia. Estão tornando Portugal em um Bostil 2.0. Os portugueses já não aguentam mais essa gente. Mas me diz aí. O que esperar de um povo desse? O que esperar de um país desse? Se você conseguir ir para um país melhor, eu espero que consiga. Uma dica. Fique longe de brasileiros o máximo possível. Faça amizade com gringos. Se enturme. E se possível se case com alguém de outro país. Porque brasileiros no exterior é pior que cobra. Você já sabe que não são todos. Eu não preciso explicar. Se você sonha em morar no exterior, comece a se planejar desde já. Junte uma boa reserva. Estude idiomas até cansar. Invista em moeda forte. Aprenda a ganhar dinheiro com a internet. Faça alguma coisa para o seu próprio bem. Daqui a 10 anos o Brasil vai estar do jeito que está hoje. Se não estiver pior, é mais fácil botar fé na Argentina do que no Brasil. O problema é que é muito mais embaixo do que qualquer coisa. É na educação, na cultura, no sistema. É em tudo o que se imagine. Portanto, se desenvolva e planeje sua vida. Bem, o vídeo foi esse. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Comente pizza para mim saber. Obrigado pela sua atenção. Abraço e até a próxima.